Você sabe quem foi o guerreiro mais forte da Bíblia? Eles são exemplos de fé, coragem e obediência a Deus, que por sua vez os honrou com vitórias e milagres. Convidamos você a embarcar em uma jornada através das páginas do livro sagrado e explorar como esses homens extraordinários viveram para a glória de Deus. Sansão, a força divina manifesta. Sansão foi um herói de Israel dotado de uma força sobrenatural que vinha de Deus. Ele nasceu da tribo de Dan, de pais que não podiam ter filhos, mas que receberam uma promessa divina de que teriam um filho especial. Juízes 13, versículos 2 a 5. Em sua juventude, Sansão encontrou um leão rugindo em seu caminho. Pelo poder de Deus, ele lutou e venceu o leão, provando que sua força era um dom divino. Juízes 14, versículos 5 a 6. Depois de ser enganado por sua mulher filisteia, Dalila, que cortou seus cabelos e tirou sua força, Sansão foi capturado e humilhado pelos filisteus. Mas ele se arrependeu e clamou a Deus por uma última oportunidade de se vingar dos seus inimigos. Juízes 16, versículos 17 a 28. Em seu último ato de bravura, Sansão empurrou as colunas do templo filisteu, fazendo-o desabar sobre milhares de pessoas, inclusive ele mesmo. Assim, ele cumpriu seu destino como libertador de Israel. Juízes 16, versículos 29 a 30. Josué, o conquistador da terra prometida. Josué foi o sucessor de Moisés como líder do povo de Deus. Ele recebeu a missão de conduzir os israelitas à terra que Deus havia prometido para seus antepassados. Josué obedeceu a Deus e guiou os israelitas na travessia do rio Jordão, que se abriu milagrosamente para eles passarem em terra seca. Esse foi um sinal da presença e do cuidado de Deus com seu povo. Josué 3. Deus também instruiu Josué sobre como conquistar a cidade de Jericó, que tinha muralhas altas e fortes. Josué ordenou ao povo que marchasse em volta da cidade durante 7 dias, tocando trombetas e gritando. No 7º dia, as muralhas caíram e os israelitas tomaram a cidade. Josué 6. Em outra ocasião, Josué enfrentou uma coalizão de reis inimigos que queriam impedir o avanço de Israel. Josué clamou a Deus, e o sol parou no meio do céu, dando tempo para Israel vencer a batalha. Esse foi um grande milagre que mostrou o poder e a soberania de Deus. Josué 10. Davi, o pastor destemido. Davi era um jovem pastor que recebeu a unção de Deus e mostrou coragem ao enfrentar perigos de animais selvagens e inimigos humanos. Como já foi dito, Davi, o pastor valente, encarou o gigante Golias e o venceu com uma pedra atirada com habilidade e fé. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao 51. Davi comandou Israel em várias batalhas militares vitoriosas, ampliando o território do povo de Deus. 2 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao 14. Davi também se destacava como arpista e poeta, trazendo alívio ao rei Saul com sua música. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Elias, o profeta guerreiro. Elias, mais conhecido como profeta, mostrou grande coragem ao confrontar líderes ímpios e combater o mal. Elias desafiou os profetas de Baal em um duelo de sacrifícios, e o Deus de Israel respondeu com fogo do céu, mostrando a superioridade de Deus. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 20 ao 40. Elias repreendeu o rei Acabe por seus atos malignos e profetizou juízo sobre ele e sua família. 1 Reis, capítulo 21, do versículo 17 ao 29. Elias foi arrebatado aos céus em um carro de fogo, deixando uma herança de coragem e fidelidade. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Gideão, o herói da fé e da obediência. A Bíblia conta a história de Gideão no livro de Juízes, do capítulo 6 ao 8. Ele foi um homem que Deus escolheu para libertar o seu povo dos midianitas, que os oprimiam. Um dia, quando o anjo do Senhor apareceu para ele e o chamou de valente guerreiro, o anjo disse que Deus estava com ele e que ele iria derrotar os inimigos. Gideão ficou surpreso e perguntou como isso seria possível, pois ele era o menor da sua família e a sua tribo era a mais fraca. Mas o Senhor lhe prometeu que estaria com ele e lhe daria a vitória. Então, Gideão fez um altar para adorar a Deus e começou a seguir as suas instruções. Juízes 6, versículos 11 a 16. Gideão chamou muitos homens para formar um exército.
mas Deus disse que eram muitos. Ele queria mostrar que a vitória era dele e não dos homens. Então, ele mandou Gideão diminuir o número de soldados até ficarem apenas 300. Gideão obedeceu e levou os 300 homens para atacar os midianitas à noite. Eles levaram tochas dentro de potes de barro e trombetas nas mãos. Quando chegaram perto do acampamento inimigo, eles quebraram os potes, acenderam as tochas e tocaram as trombetas, gritando: "Pela espada do Senhor e de Gideão!" Os midianitas ficaram assustados e se mataram uns aos outros. Gideão e seus homens perseguiram os que fugiram e venceram a batalha. Juízes 7. Herança de fé e coragem. Os 5 guerreiros mais fortes da Bíblia, cada um à sua maneira, deixaram uma herança de fé, coragem e força. Suas histórias nos ensinam que a verdadeira força não está apenas na capacidade física, mas na confiança em Deus e na disposição de enfrentar os desafios da vida. Que esses exemplos nos motivem a enfrentar nossas próprias lutas com fé e coragem, sabendo que o poder divino está conosco. Que as lições aprendidas com esses guerreiros bíblicos nos guiem em nossa jornada espiritual e fortaleçam nossa determinação em seguir os caminhos da retidão, da justiça e do amor, para a glória de Deus e o bem da humanidade. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, dar um like e compartilhar para que mais pessoas possam se inspirar por essas histórias extraordinárias.